Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 1. Nesta aula sob demanda 12, nós iremos realizar a correção da atividade de estudo 5, na primeira parte, e em outro momento a gente vai resolver a atividade de estudo 6. Bom, o que é que diz aqui a atividade? Então, ele vai reforçar os conteúdos sobre estruturas, né? E também a questão, acho que talvez seja somente esse assunto, a structure. Bom, então, o que é que diz as questões, certo? Então, ele solicita que você faça um programa que, nessa primeira questão, que efetua a leitura de nomes de 5 alunos e também das suas 4 notas bimestrais. Ele pede para calcular a média e, em seguida, apresentar o nome dos alunos classificados em ordem crescente à média. Então, a gente precisa levar em consideração alguns fatores importantes para resolver essa questão. O fato de usar a estrutura, que é um tipo de dado multivalorado, permite que você tenha exatamente uma melhor administração desse recurso para resolver problemas com essa magnitude, ou seja, com esse tipo de configuração. Bom, para resolver ele, a gente vai usar essa técnica, obviamente, né, da estrutura, porque permite exatamente esse avanço na forma como vocês vão programar a partir de agora. Então, quando problemas envolvem exatamente mais de um tipo de dado, a gente usa o termo de estruturas. Bom, então, para isso, a gente precisa usar aqui, fora do programa principal, um recurso chamado struct. Então, struct. E ele já vem aqui com o nome da estrutura, eu posso batizar um nome qualquer, nesse caso. Então, eu vou colocar aqui estrutura, como ele tem exatamente o nome de 5 alunos, também das suas 4 notas bimestrais, eu vou colocar a estrutura boletim, certo? Então, nessa struct boletim, eu vou ter exatamente o quê? Alguns dados importantes para resolver essa questão. Por exemplo, eu vou precisar do nome do aluno, então eu vou ter char nome, vou ficar 30 posições para salvar o nome da pessoa, até 30 caracteres. E as notas, elas vão ser dadas em float. Então, nota 1, nota 2, nota 3. Eu vou colocar assim, né? Olha só, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, e vou ter também uma média, que é a média final do aluno. Ele pede para calcular a média de cada aluno e apresentar o nome classificado em ordem crescente dessa média. Bom, aqui a gente vai usar essa estrutura. E aí eu vou, no programa principal, fazer algumas perguntas, por exemplo, vamos dar um printf aqui, solicitando, por exemplo, informe a nota 1, a nota 1, pode ser assim. E eu vou aproveitar essa estrutura para fazer exatamente as outras. A nota 2, nota 3 e 4. E também vou pedir para informar o nome do aluno. Então, informe o nome do aluno. Bom, então ele vai ter algo assim, e aí ele vai sempre salvar essa informação em algum tipo de dado. Só que nesse caso aqui, todas essas informações vão ser salvas, só que a gente vai precisar criar uma estrutura como se fosse um boletim, com essa estrutura de 5 posições, que é justamente 5 alunos. Para isso, a gente fazer um teste, para ficar testando com 5 alunos, ou até mais, se solicitasse, eu vou definir aqui um tamanho 3, mas se a gente funcionar para 3, vai funcionar exatamente para 5. Bom, e aí eu vou fazer exatamente aqui no programa principal um struct, na verdade, uma variável chamada, eu coloquei boletim, né, mas aí poderia exatamente ser um diário, né, vamos supor, coloca assim, tipo struct boletim diário, ou seja, diário é do tipo struct boletim. Então, o diário tem 5 alunos, ou o tamanho fornecido lá em cima, nesse caso, na variável. Então, eu tenho um diário de boletins de alunos. Então, aí eu posso criar ela dessa forma. Bom, além disso, nós precisamos, para que o programa funcione de uma forma mais inteligente, eu vou criar tipo um menu para que a gente tenha exatamente todas as funcionalidades que a gente vai implementar. Isso aqui seria a parte de cadastro, né, que é para fornecer as informações. Porém, eu preciso de algumas outras informações que vão ser necessárias para executar esse programa. Ou seja, leitura desses dados, em seguida, calcular essa média e, em seguida, apresentar esses nomes em ordem crescente. Então,
eu vou usar, por exemplo, como se fosse um menu de opções, certo? Então, eu vou colocar aqui, digite a opção desejada. Vou colocar aqui a seguinte especificação, nesse caso, das opções que nós temos, por exemplo, digite 1 para, por exemplo, cadastrar as notas, nesse caso, calcular, ler, nesse caso, leitura das notas, sequência, digite, por mais que a questão não peça isso, né, mas é interessante a gente fazer para ter uma melhor administração aqui dos recursos, certo? E a aula de projeto foi interessante por conta disso. Bom, digite 2 para a opção de mostrar essas médias dos alunos, ele pede também a média da turma, né, também. Calcula a média de cada aluno, então a média de cada aluno, então nesse caso ele vai apresentar a média e em sequência eu vou ordenar, colocar tipo um ranking, né, ranking das notas, das médias, na verdade. Para ordenar exatamente com base na média, né? E aí eu vou digitar uma opção também para sair do menu, para o programa parar de rodar. Então, 0 para sair. Bom, então esse menu aqui vai ser apresentado toda vez, né, que foi sendo solicitada uma operação diferente. Então, isso aqui vai ser um while, para a gente vai precisar rodar isso aqui, né, para que toda hora fique exatamente perguntando, quando for necessário, obviamente, né. Então, ele vai apresentar primeiro o menu, e aí eu vou precisar criar uma variável chamada aqui de int operação, que ela vai começar em 0, em 0 não, em menos 1, ou pode ser também em 0, não, ou pode deixar só int op aqui mesmo, eu vou fazer assim, como fosse um do while, eu acho que fica melhor. Então, a gente usa o do while para evitar que a gente, por exemplo, inicie a variável operação negativa para ele forçar a entrar em loop. Mas assim, dessa forma também está correto. Enquanto a operação for diferente de 0. Até porque essa operação, ela vai ser digitada a partir de agora, aqui nesse caso, depois que é exibido esse menu, eu posso, em sequência, salvar, digitar essa opção. Então, eu vou usar aqui um scanf para o usuário, obviamente, digitar isso, tratar isso aqui para inteiro e salvar isso aqui em op, que é a operação que a gente criou. Então, com base nessa operação, a gente vai criar um switch. Então, se essa operação, por exemplo, caso seja exatamente um valor igual a 1, o que vai acontecer? Eu solicito ao aluno, por exemplo, ao aluno não, nesse caso o usuário, a digitar as notas dos alunos. Então, ele vai ter uma estrutura como essa para informar o nome do aluno, essas coisas. Só que nesse caso, eu vou colocar isso aqui em uma subrotina, né, para evitar que eu toda hora me refira exatamente a essa estrutura, para não ficar um programa tão poluído nas informações, né, para dentro dos cases. Então, por exemplo, essa informação aqui de informar o nome dos alunos, isso aqui vai ficar fora, como se fosse uma subrotina, tipo, vou colocar aqui, void, public, void, ou só void mesmo, que void, leitura de notas. Dessa forma. Bom, e aí eu chamo exatamente dessa forma aqui, certo? Então, informe o nome do aluno, informe as notas, né, de cada um. Essa estrutura do boletim eu vou colocar aqui fora, como se fosse uma variável
geral, né, nesse caso, uma variável global. E aí é o seguinte, com base nesse boletim que eu criei, eu vou, obviamente, digitar as notas, salvar elas em sequência em cada uma das opções digitadas, né? Nesse caso, scanf, %s, que é um string, e salvo essa operação, nesse caso, em diário, ponto, nome, na posição i. Então, dessa forma, eu tenho exatamente, nesse caso, ele tem que usar exatamente a estrutura de repetição, né? Quem é a posição i aqui? É a posição que refere exatamente ao administrador. Então, eu vou precisar criar um administrador para fazer com que a gente tenha exatamente, percorrer exatamente toda a nossa estrutura do diário. Então, eu vou criar um int i aqui, e a gente vai usar uma estrutura de repetição for, nesse caso um laço, que esse i vai começar em 0, o i vai ser menor do que o tamanho, e o i ele incrementa em mais. Então, esse tamanho aqui seria exatamente o tamanho da estrutura do diário, né? Quantos anos nós temos. E aí eu vou colocar tudo isso aqui, essas informações dentro do for. Bom, aqui eu peço para informar a nota do aluno, né, no nome, desculpa. Em seguida as notas, vou salvar também usando scanf, salvando exatamente, capturando em cada uma das posições, tratando para float. Então, float. E eu salvo sequencialmente, né, diário, ponto, nota 1. Sim. Depois, nota 2. Depois, nota 3. Depois, nota 4. Bom, então, você percebe que eu estou salvando em cada uma das posições. E aí, quando eu for pedir para digitar a operação 1, eu chamo exatamente essas subrrotinas. Leitura de notas. E eu dou um break. Então, ele está só lendo as notas. Obviamente, a média ela pode ser calculada também logo aqui em sequência, quando está percorrendo a estrutura, e aí eu vou pegar a média de cada aluno, por exemplo, já calculando, sem solicitar via teclado, isso o programa não vai calcular. Então, média na posição I recebe exatamente a soma das notas, na posição... desculpa, aqui está faltando colocar na posição I, né? Então, notas na posição I, notas, deixa eu ver aqui, diário, ponto, nota na posição, na verdade é o seguinte, deixa eu só fazer aqui de uma forma, é assim, olha só, diário na posição I, ponto nome, é exatamente isso, né? Aqui também seria diário na posição I, ponto nota 1, aqui seria diário na posição I, ponto nota 2, porque o que está variando exatamente é o índice do diário, por exemplo. O índice 0 é o aluno 0, o índice 1 é o aluno 1, e assim por diante. Então, todo índice tem um nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 3, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a média. Então, tem exatamente isso. Então, diário na posição I, ponto, nota 3. Aqui também nós temos diário na posição I, nota 4. E aqui a média, no caso seria assim, olha só, seria diário na posição I, ponto, média, recebe. Aí vou somar todas as notas, né, como foi solicitado, então diário índice I, nota 1, mais diário índice I, nota 2, mais diário I, nota 3, mais diário índice I, nota 4, tudo isso aqui vai ser somado e, em sequência, dividido por 4, por conta da média. Bom, então, já temos também a atualização, aí por mais que isso não apareça para o usuário, a priori, mas se eu quisesse exatamente apresentar a média, eu apresento a média de uma forma distoante, nesse caso, diferente do que está sendo solicitado aqui, né?
Bom, aqui para fazer exatamente apresentar as médias dos alunos, então ele vai ter uma situação de uma subrotina que seria tipo apresentar média. Esse apresentar média vai ser criado aqui, olha só, void apresentar média de todos os alunos, então vai ser exatamente uma estrutura, eu vou criar esse aqui fora, eu vou usar uma estrutura de for como essa, só que nesse caso somente apresentando o nome do aluno, nesse caso o aluno e a média. Então, um aluno, por exemplo, aluno recebe, eu concateno isso aqui da seguinte forma, eu coloco aqui %S, me refiro exatamente ao diário e ponto nome. E, por exemplo, a média, eu coloco, por exemplo, somente média, duas casas decimais com float, e me refiro exatamente diário na posição i, ponto média. Aí ele vai trazer exatamente as duas coisas. Eu acho que talvez seria interessante colocar aluno e média tudo na mesma linha, mas como aqui nesse caso vai dar, porque eu estou usando o printf, mas eu vou fazer o seguinte, colocar assim, e aí ele retorna exatamente como se fosse ao aluno e a média, tudo na mesma linha. Obviamente aqui eu tenho que corrigir também o nosso menu, porque ele vai dar tudo junto, né? Então seria um /n aqui um /n, /n, /n e aqui um /n, para ele pular de linha. Então, quando ele for apresentar a média, então ele vai apresentar exatamente dessa forma, é o nome do aluno e a média. Isso seria exatamente na sequência de leitura delimitado pela estrutura. Então, ele não vai ordenar por enquanto. E o outro seria para o caso, aqui seria o caso em que eu digito a opção 2. Então, eu vou ter exatamente isso. Acho que seria interessante colocar tudo isso aqui numa mesma linha, com leitura de notas. Aí eu chamo o break aqui. Sequência, apresentar média dos alunos. Dou break. E o caso que eu digito a opção 3 seria o rank das médias. Então, vai ser exatamente a estrutura do que a gente apresentou, só que nesse caso ranqueado, né? Vou criar aqui o rank das médias. Eu preciso saber como é que vai ser esse rank. Dou um break. Se eu digitar, obviamente, a opção 0, ele sai aqui, né? Então, seria exatamente esses 3 breaks, né? Esses 3 ranks. Rank, apresentar média e leitura de notas. E aí eu vou fazer exatamente essa subrotina, rank de médias. Então, também vai ser um void, rank de médias, e aí eu vou exatamente ranquear essa representação que eu coloquei aqui das notas dos alunos. Então, a gente ranqueia exatamente com o critério que ele pede para apresentar em ordem crescente a média. Então, eu vou pegar a menor nota para a maior, a menor média para a maior média, exatamente essa. Então, vou usar uma estrutura, um método da bolha, que consiste exatamente em fazer a troca das médias, né? Então, eu vou usar aqui 2 laços, né, um dentro do outro, para trabalhar com estruturas, sendo que eu vou precisar de 2 administradores aqui. Eu vou precisar agora também de um J, então eu vou ter um I, que vai começar em 0, e vai até I menor do que o tamanho, menos 1, né, nesse caso, também menos 1, e em sequência incrementa esse meu I. O J, ele pega exatamente a posição I mais 1, o J vai ser menor do que tamanho, até menor do que tamanho, e o J, ele incrementa em mais.
E a gente vai fazer uma pergunta aqui, e depois em seguida vai fazer a troca. Então, qual a pergunta que vai ser feita? Se o boletim na posição I, ponto média, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Boletim, não, é diário, né, nesse caso, diário. Se o diário ponto, na posição I, ponto média, for maior, acho que no caso seria maior do que, nesse caso, né, porque a gente quer fazer justamente essa troca. O diário na posição I, ponto, na posição J, né, nesse caso, na posição J, ponto média, ou seja, está comparando justamente as posições 0 e 1, 0 e 2 e assim por diante, né? Se for maior, a troca vai ser feita, para justamente fazer com que ele pegue o menor valor primeiro. Então, eu vou precisar criar um auxiliar para fazer a troca, a gente sabe disso. Então, eu vou precisar fazer exatamente esse auxiliar como se fosse uma estrutura. Struct, boletim, auxiliar. Então, a gente vai criar um auxiliar para fazer essa troca, para evitar a prescrição dos dados. Um erro que pode ser ocasionado aqui é a gente só trocar as notas, e isso é um erro grave. A gente precisa trocar a tupla, nesse caso a linha, que vai estar esse aluno, por outra linha, que vai ser organizada através da classificação pela média. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar exatamente esse auxiliar, ele vai pegar exatamente o diário, na posição I, nesse caso, né, e o diário na posição I pega exatamente o elemento no diário na posição J, e o diário na posição J pega exatamente esse auxiliar, permitindo assim que a gente faça exatamente a troca. Bom, e uma vez que é feita essa troca, eu posso, em sequência, apresentar a média novamente, chamar essa apresentar média, que ele já vai ranquear, porque isso aqui, ele altera exatamente a estrutura que a gente alimentou. Então, se alguma vez que eu chamo rank médias, ele não vai voltar mais para o que era antigamente. Então, eu só faço aqui chamar o apresentar média, porque ele vai geralmente chamar essa subrotina que irá pegar o nome do aluno e a média em sequência de uma forma a desejar, nesse caso, né? Que a gente quer exatamente de uma forma ranqueada. Bom, então a gente já fez basicamente aqui toda a estrutura do programa, e aí eu apresento, né, da estrutura. Então, eu vou rodar aqui com vocês para ver se a lógica está correta. Então, só recapitulando aqui o que a questão pede, só para a gente ver se está tudo ok. No caso, só um programa que efetua a leitura de nomes de 5 alunos, a gente está testando com 3, é só trocar essa variável aqui por 5. E também de suas 4 notas bimestrais. Tem as 4 notas bimestrais, calcula a média de cada aluno, ele está calculando, e apresentando nome classificados em ordem crescente da média. Então, eu vou apresentar, ele pede para apresentar a média dos alunos e depois classificar em ordem crescente. Bom, aqui está dando um erro só porque eu selecionei essa linha, né, que a gente está trabalhando com o Visual Code, ele tem essa função. Bom, então, olha só, digita a opção desejada, eu vou ler as notas, vou formar o nome do aluno, vou colocar aluno A, as notas ele vai ser exatamente, vou colocar aqui como notas como 8, 8, 8 e 8. Vou informar o aluno B, as notas eles vão ser 7, 7, 7, 7. E o aluno C, vou colocar notas 9, tá? 9, 9, 9 e 9. Ok, ele já leu as notas. Agora eu vou apresentar as médias. Então, ele retornou a média aqui. A média do aluno A é 8, a média do aluno B é 7, é só dar um barra N, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Então, quando terminar de ler a primeira nota, eu dou um barra N, por exemplo. Eu posso, antes disso, mandar uma mensagem aqui ao usuário dizendo notas, desempenho da turma. Dá um barra N aqui antes, um barra N depois também, para ficar bonitinho.
Quando for digitar as opções, aqui também vou colocar um /n também, porque pode ser que seja necessário. Bom. Aqui não tá dando nenhum erro não, né? Tá dando falta um ponto e vírgula aqui. Bom, olha só, vamos novamente apresentar, rodar o programa, olha só. Vou ler as notas, né? Por exemplo, então a nota do aluno A, 7, 7, 7, 7. O aluno B tem nota 8, 8, 8 e 8. O aluno C tem notas 6, 6, 6 e 6. Então, se eu apresentar as médias, então a média do desempenho da turma, olha só, está de forma como foi lida, né? Olha só, o desempenho de cada aluno com a média dele. Depois vou colocar o ranking das médias, digitar a terceira opção. Então, ele vai exatamente ranquear as notas do menor para o maior. Você perceba que ele não trocou as notas, apenas fez a mudança, né, da tupla dos alunos. Então, se você for consultar novamente as notas de cada posição, eu vou acessar justamente a nota, respectivamente, de cada nota do bimestre, nesse caso. E o 0 seria exatamente para sair. Bom, então, a gente tem exatamente esse primeiro programa sendo resolvido. Agora, vamos lá para a questão 2. Na questão 2, é solicitado que você faça um programa que lê um cadastro de 20 livros, imprime-os e depois, em seguida, o cadastro deve conter essas seguintes informações: título, autor, editora, edição e ano. Então, são essas informações que a gente vai colocar na estrutura. Então, struct, isso aqui a gente sabe que seria a estrutura do livro, né, nesse caso. O que o livro tem? Eu vou ter exatamente autor, editora, edição e ano. Então, eu vou colocar tudo com formato string, certo? A edição, o ano. Então, string. String título. Vou colocar um título até no máximo 50 caracteres. Dando erro. No caso, a gente não tem string, nem C. É char título. O char autor, com 30 posições. Um char editora também com editora com 20 posições. Isso aqui vai variar, e aí isso aqui não é um problema, né, grave. Também tem a questão do char edição. Vou colocar também com 15, quer dizer, com 15 nesse caso aqui. E o ano vai ser do tipo int, então eu tenho exatamente essa estrutura. Então o livro tem essas informações, e a partir dessas informações, a gente consegue, a partir delas, fazer exatamente a parte de representação da estrutura em si, né, e trabalhar com ela na questão, certo? Nesse caso, na forma de apresentação do problema. Bom, então eu tenho exatamente essa forma, né, de representação, e aí a partir delas a gente consegue trabalhar com a questão da estrutura, né, e aí a gente faz o programa funcionar. Bom, então, eu vou, obviamente, fornecer aqui exatamente a estrutura de menu, que são as opções que a gente vai ter exatamente. Digite uma das opções. E aí, com base nessas opções, vai aparecer aqui para o usuário, por exemplo, a informação do livro, do autor. Nesse caso, ele só pede exatamente para cadastrar livros e imprimir as informações dos livros. Então, só tem essas duas funções. Então, digite uma das opções, então, para cadastrar livros. Cadastrar livros. Vou colocar outra opção aqui, seria 2 para imprimir informações dos livros, no caso, imprimir a relação de livros. Pode ser assim mesmo. E vou digitar aqui a opção 3 para sair. Bom, então, exatamente essa estrutura, e aí a gente pode, a partir dela, criar um menu. Então, a gente vai usar um while aqui, do while, desculpa. Então, do while, enquanto a operação for diferente, por exemplo, de 0, então ele vai precisar dessa estrutura, que é um menu, e aí vou criar uma variável chamada de operação,
Enquanto o op for diferente de 0, ele vai solicitar esse menu. Em seguida, eu vou pedir aqui para usar o scanf para capturar essa via teclado. Então, %D, salva isso aqui em op. Bom, então, com base na operação, então, eu vou criar um switch. Então, com base nessa opção, essa operação, então, eu vou ter exatamente a seguinte situação. Então, se eu digitar o valor 1, por exemplo, ele vai para uma subrotina que eu vou chamar de cadastrar livros. Cadastrar livro. Eu dou um break aqui em sequência. Se eu digitar, obviamente, a opção 2, ele vai para imprimir o livro. Então, vou ter um case 2 aqui, que seria uma subrotina chamada de imprimir livros. Bom, então, tem exatamente essas duas coisas que nós iremos fazer. Então, ele está... precisamos criar essas duas subrotinas aqui em cima. Então, cadastrar livros. Void. E o outro void seria exatamente imprimir livros. Então, eu tenho exatamente isso aqui, né, na estrutura. Bom, então, ele está parecido com esse programa, olha só, do menu inicial. Então, a gente pode até aproveitar essas estruturas quando for trabalhar com programas assim, né, para a gente ganhar tempo. Mas aí, ele vai ter exatamente esse de cadastrar livros ou ler livros, que eu peço também a estrutura, né, que eu posso criar essa estrutura aqui fora. Então, por exemplo, vou criar aqui como se fosse uma biblioteca, mas aí eu vou definir o tamanho de livros, né, porque ele pede com 20, aí a gente não vai fazer com 20 para fazer o teste. Então, define tamanho, por exemplo, tamanhos, vou colocar com 4 livros, tá bom. Ou 3, né, 3 tá bom. Aí eu vou criar aqui, basicamente, o struct, né, com essa quantidade, que eu vou criar um vetor de livros, que vai ser chamado de biblioteca de acordo com esse tamanho. Então, a biblioteca, nesse caso aqui, só tem 3 livros. Então, dessa forma como foi criado, eu tenho... Aqui é uma constante, então, seria exatamente isso. Com base nessa biblioteca que foi criada, então, tem exatamente 3 livros nessa biblioteca, e aí a gente vai cadastrar eles aqui no cadastrar livros. Então, por exemplo, se eu digitar a opção cadastrar livros, ele vai usar um laço, que vai percorrer exatamente a estrutura. Vou precisar de um administrador aqui em TI, para fazer exatamente percorrer cada um dos elementos. Então, o i vai iniciar em 0. Em sequência, esse meu i vai ser menor do que o tamanho da lista, e o i incrementa em mais. Em sequência, eu pergunto as informações que são solicitadas. Por exemplo, informe o título do livro, dessa forma. Também vou pedir para informar o autor do livro. Então, vou colocar todas as informações aqui, olha só. O autor, a editora do livro e a edição do livro e o ano. Bom, então, exatamente isso. E eu vou salvar essas informações utilizando o scanf %d. Não, aqui é um string, né? Então, %s. Aí vou me referir exatamente à biblioteca de livros, biblioteca na posição i, ponto, nome, o título, nesse caso, título. Então, exatamente assim. Então, para cada um, a gente vai fazer exatamente isso, né? Nesse caso, para o título, para o autor, para a editora, a edição. Geralmente, a edição também é dada inteiro. Primeira edição, segunda edição, então, int edição aqui. É exatamente isso. E aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, com inteiro, então, %d, então, ponto
edição, e aqui o outro que seria exatamente editora. Quer dizer, ano, né? Ponto ano. Então, eu tenho aqui o tratamento para inteiro, esse que vai salvar, obviamente, cada um através da ação do e-comercial. Bom, então está salvando aqui as informações. Então, isso aqui, se fosse para cadastrar livros, ele é fornecido através dessa forma. E para imprimir, eu vou imprimir numa forma de concatenação, né, que seja exibido exatamente algo assim, parecido, né? Então, a gente vai usar uma estrutura de for também. Esse aqui está cadastrando, e para imprimir é só recuperar essa informação. Então, para recuperar, eu vou colocar apenas assim, tipo, título, autor, editora, edição, ano, e aí, ao invés de capturar através do Scanf, a gente só faz recuperar. E recupera através de uma forma bem simples, é só você tratar, né, por exemplo, esse aqui, %S, esse aqui também, olha só, dessa forma, %S, editora, %S, edição, %D, isso aqui, %D, e a gente consegue recuperar todas as informações dessa forma, e aí ele vai apresentar para o usuário, né, todos os livros cadastrados. Ele não pede nenhuma operação de busca, né, só para imprimir e a opção sair. Então, a gente resolveu o problema. Exatamente isso que solicitava essa questão. Então, executando aqui, como é que vai ser feito? Digite uma das opções, obviamente eu não coloquei aqui o /n, então vou colocar um /n aqui, um /n aqui também, aqui também. Deixa eu ver como é que vai ficar também isso aqui, né? O título, então um /n aqui também, só para em termos de impressão, né? Vou colocar, obviamente, aqui uma mensagem, tipo livros cadastrados, tipo acervo, pode ser assim também. Com /n aqui antes, colocar acervo, /n, pronto. Executando, então, olha só. Eu peço para adicionar das opções, cadastrar livros, então, vou formar o título do livro, então, eu vou colocar qualquer título aqui, né, olha só, título A, autor A, editora A, edição. Eu vou colocar aqui a edição a primeira e o ano de 2000. Pede para formar outro título, né? Então, título B, autor B, editora B, edição 1, também colocar o ano de 2005. Mais um livro, título C, autor C, editora C, edição a primeira e o título e o ano do livro eu vou colocar 2008. Bom, então a gente cadastrou todos os livros, e se for imprimir os livros, nesse caso ele vai vir assim, né, como uma estrutura. Então, a opção de 2, né, por exemplo, ele vai aparentar como um acervo, o título A, o autor, a editora, a edição, o ano de cada um dos livros cadastrados, digitando a opção 3 para sair. Quer dizer, 0, né? Que aí eu acho que foi só o erro aqui que a gente cometeu, foi 0 para sair. Bom, então tem exatamente aqui essa segunda questão, ele trabalha exatamente esse tipo de cadastro. Bom, agora a gente vai fazer também agora a terceira questão, que ele pede também para criar um programa para efetuar o cadastro de 30 contatos. O cadastro deve conter as seguintes informações, como nome, telefone, e-mail
e apresentar todos os cadastros. Então, é parecido com essa questão. Então, se quem acertou geralmente a segunda questão também vai acertar a terceira. Então, vou criar aqui também um tamanho, né? Define, tamanho. Obviamente, ele pede para 30 contatos, vou colocar só 3 contatos para cadastrar. Também vou criar uma estrutura, né? Struct, contato, na estrutura de contato, ele tem exatamente o quê? Ele vai ter, na estrutura em si, o nome da pessoa, então, ele dá de chá, com 30 posições, dessa forma. Vou colocar o telefone da pessoa também em chá. Aí o telefone aqui, vou colocar com cerca de... Quantos dígitos tem, geralmente? Eu vou colocar 12 dígitos. Geralmente tem um DDD, né? Por exemplo, tem 8, geralmente tem 9 dígitos. 9 com DDD dá 2. Então seria 11 dígitos. Vou colocar também aqui o e-mail, né? Então, nesse caso, o e-mail pode ser dado com caracteres, vou colocar 50 caracteres, né? Para um e-mail. É somente isso, né? Que ele é solicitado aqui, nesse caso, o nome, o telefone e o e-mail. Bom, aí agora a gente vai, nesse caso, criar o programa principal, e a gente vai criar também um menu parecido com esse aqui, então eu vou aproveitar a estrutura, que a gente vai precisar de algo assim, né? Então, int op, então eu vou colocar como se fosse um menu também, digitar as opções. Então, primeiro, é só cadastrar e apresentar todos os contatos. Então, cadastrar contato, por exemplo, e imprimir os contatos, ou listar contatos, pode ser. Bom, aí, obviamente, aqui seria cadastrar contatos e listar contatos. Dessa forma, assim. E aí, eu vou criar essas duas subrotinas aqui em cima, para que a gente trabalhe com de um código mais organizado, né, nesse caso. Aqui não tem esse retorno igual a zero duas vezes, não, somente um. Bom, então aqui vou precisar criar essas duas subrotinas, que é void cadastrar contatos, assim. Vou também criar a subrotina void listar contatos. E aí vai ser parecido também com a outra questão. A gente pode fazer perguntas, né, como assim, usar uma estrutura for para cadastrar os contatos. Então, por exemplo, eu vou precisar também criar uma estrutura assim também, né, nesse caso, olha só, struct, nesse caso, contato, pode ser lista, né, lista de contatos, com base no tamanho que foi dado, vai precisar de um administrador, e aí, onde tem biblioteca, eu vou colocar aqui lista, porque eu vou salvar basicamente as informações com as seguintes características. No caso, eu peço para informar o nome do contato, então, por exemplo, nome do contato, o telefone e o e-mail. Três informações que são solicitadas. Informa o e-mail do contato. Bom, e as outras eu vou apagar aqui. Nesse caso não é necessário. E aí eu vou colocar lista.nome.telefone e o e-mail. Bom, então, todos eles estão sendo salvos em formato string, no caso, a lista de nome, telefone e o e-mail. Bom, então, ele está cadastrando isso, e para imprimir, eu vou usar também a mesma estrutura de um for, né, de um laço, que vai percorrer toda a estrutura, colocando apenas o nome, o telefone e o e-mail. Dessa forma. Obviamente,
eu preciso aqui não precisar salvar, não pedir via scanf, somente recuperar a informação através de tratamento para string. Aqui também o tratamento para string. Em sequência, a gente captura através do scanf novamente, lista na posição e telefone. Também faz essa mesma situação para lista de e-mail, com tratamento para mim para inteiro, para string. É interessante que a gente trabalhe com a questão também de informação com /n aqui, para não ficar tudo junto. E também vou colocar uma mensagem, como a gente fez aqui, ao invés de dizer acervo, lista de contatos. Uma mensagem dizendo, listando todos os contatos. Assim, lista de contatos. Bom, e aí agora, a partir de agora, a gente consegue rodar o programa, a aplicação. Então, ele pede para cadastrar o contato, informa o nome do contato, contato A, o nome, né? Nome A, telefone, eu vou colocar aqui qualquer um, com 3 dígitos, né? São 11 dígitos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O e-mail também vou colocar aqui, nome @gmail.com. Nome do contato, eu coloquei quantos mesmo? Nesse caso foram 3, né? Mas aí seria só você trocar aqui para 30. Nome B, vou colocar esse número aqui. Faltou um dígito, mas tudo bem. 9b, @gmail.com. E o nome C, vou colocar também algo assim. Nome C, @gmail.com. Bom, cadastrei todos os contatos e em seguida eu vou listar eles. Então, perceba que ele listou o nome, só faltou dar um /n também aqui, né? Mas, assim, no geral, ele trouxe também o tanto... Peraí, deixa eu ver como é que ficou aqui. O nome A, e-mail, ele concatenou, né, com... Acho que talvez seja um erro aqui na aplicação, mas estaria correto, né, nesse caso. Assim. Eu acho que talvez... Foi só um erro lá na impressão, acho que tá faltando aqui, ao invés de ser comercial. Bom, acho que agora vai dar certo. Cadastrar, eu vou colocar só um para a gente, ou 2, pode ser 2, é preguiça, né? Vamos lá, listar contatos, por exemplo, nome A, telefone, o e-mail de contato, nome A, @gmail.com, nome B, também vou colocar aqui um contato aqui qualquer, nome B, @gmail.com. Pronto, então, já cadastrou todos, se eu listar, obviamente, vai trazer bem certinho agora, né? Bom, se digitar 0 aqui para sair, ele vai funcionar. Bom, aqui a questão pedia com 20, então, só colocar 20 aqui. Aqui também pedia com 5, eu só trocar isso aqui por 5, e aqui era, nesse caso, 30 contatos. Então, um era 20 e outro era 30, mas enfim, a gente resolveu as 3 primeiras questões. Agora vamos para mais uma questão, a questão 4. Ele pede para fazer um programa que lê o nome e apresenta as letras que se encontram nas posições pares, aqui vai usar o conceito de manipulação de string. Então, não é somente a estrutura em si que seja trabalhada, a gente pode trabalhar com o conceito de string também aqui, né? Bom, então aqui esse programa é bem mais simples que os outros, porque não envolve estrutura, mas envolve manipulação de string. Então, eu vou pedir para digitar uma palavra, né, que lê um nome, então uma palavra, então vai ser exatamente deixar nome com tamanho 30, então vou ter 30 caracteres nesse nome, e apresentar letras que se encontram nas posições pares. Então, por exemplo, ele vai ler a palavra primeiro, então, informe
uma palavra. Em sequência, eu vou salvar através do get. Pode ser o scanf também. %s. Salvo isso aqui em nome. Então, o que eu estiver digitando vai salvar em %nome. Em sequência, eu vou precisar percorrer todas as posições. Aí, para não ficar percorrendo com 30 posições, e ele retornar justamente as posições das posições pares, eu vou criar uma variável chamada int tamanho, que pega exatamente a aplicação da função strlength da palavra nome. Só que nesse caso a gente precisa importar a biblioteca aqui, que é a biblioteca da string. Então, eu vou incluir string.h, e aí, com base nessa biblioteca, a gente consegue manipular através do tamanho, e eu posso mandar uma mensagem aqui, por exemplo, ele pede para apresentar as letras, então, letras nas posições pares, assim, por exemplo, e eu vou usar uma estrutura de laço, né, um for, para percorrer a estrutura da palavra, porque nesse caso, por mais que você pense, mas é uma string, a string é um conjunto de caracteres, eu vou trabalhar com vetor, você percebe que tem exatamente 30 caracteres, porém eu vou limitar a busca apenas no tamanho da palavra. Então, se eu digitar, por exemplo, gato, que tem 4 letras, ele só vai ler da posição 0 até a posição 3, nesse caso, né? Então, eu vou usar aqui um contador, né? O tamanho, nesse caso um i, um administrador, desculpa, um int i. Esse meu i vai começar em 0, vai até menor do que tamanho da palavra, e o meu i incrementa em mais. Eu poderia já ir direto, por exemplo, percorrendo a estrutura, e já, como eu comecei em 0, 0 é uma posição par, aí eu vou imprimir, por exemplo, ficar imprimindo, por exemplo, sempre nas posições pares. Vou fazer um teste aqui para ver se realmente vai começar na posição 0. Talvez seja interessante. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que talvez começar na posição 2, né? Se a palavra for. Porque se começar na posição 0, ele vai pegar justamente a primeira letra. Então, pode ser exatamente a posição 1, que eu pego exatamente a segunda letra. Porque assim, a gente sabe que um vetor, vamos supor aqui, uma palavra como essa, por exemplo, eu vou digitar a palavra aqui, gato. Aí, olha só, eu vou ter exatamente aqui as posições 0, posição 1, posição 2 e a posição 3. E aí, ele vai estar assim, olha só, em cada letra dessa vai estar numa posição do vetor. E é o que vai acontecer. Ele vai pegar a primeira posição, ele tem que pegar justamente essa posição da posição 1, então vai começar na posição 1, vai até o menor do que tamanho e vai incrementar não de 1 em 1, mas sim de 2 em 2. E o que vai acontecer? Ele vai pegar, somar com 2, vai para 3, vai somar as letras A e O, nesse caso. E aí eu vou, imprimo, um printf aqui. Nesse caso, eu vou imprimir o nome, tratar isso aqui como uma letra, né? Então, gato não, nome na posição I. Deixa eu ver se vai ficar certo assim. Tudo concatenado, ele só vai imprimir as posições pares, né? Então, esse aqui é um exemplo, mas acho que vocês conseguiram entender, né? Então, vou executar aqui para vocês verem. Vou formar a palavra gato, então ele vai imprimir uau, né? Porque aí eu seria somente vou fazer o seguinte, colocar 2 pontos e dar um barra N. Aí ele vai imprimir exatamente abaixo. Bom, então, acho que vai dar certo. Deixa eu pegar aqui outra palavra. Tipo algoritmo. Ele imprimiu o L, que está na posição par, o O, o I
e o T. Então, está correto. Bom, essa questão era somente isso. Na questão 5, ele pede para construir um programa que lê uma palavra e escreva de trás para frente. Então, a gente vai precisar também de uma manipulação com string. Então, vou incluir a biblioteca. Então, vou ter exatamente as duas bibliotecas aqui inclusas. Eu vou ler uma palavra. Então, obviamente eu estou aproveitando aqui a estrutura do código, mas vocês estão entendendo. Não estou copiando e colando apenas, né? Vocês entendem que eu preciso de informar a palavra. Então, vou copiar esse trecho de código que vai aproveitar para a estrutura aqui. Então, tem um nome, ele pede para formar a palavra, e esse aqui vai salvar em nome. Então, eu estou lendo a palavra e depois escrevo ela, vou escrever ela de uma forma contrária, de trás para frente. Aí, como é que faz isso? A gente vai usar a estrutura de um vetor também, só que nesse caso vai usar um for, né, um laço, também parecido com isso. Eu vou pegar a mesma estrutura aqui, só que nesse caso, olha só, ele vai também, vou precisar com o tamanho length, né, para a gente percorrer a estrutura somente das posições. Então, ele vai ler da seguinte forma. A palavra escrita de para trás para frente é palavra ao contrário. Aí eu vou, ao invés de começar, vamos supor, então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha fornecido a palavra gato. Então, ele vai estar exatamente nas posições, respectivamente, na posição 0, na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Então, ele vai ler ao contrário de leitura, ou seja, vai ser um O, um P, um A e um G. Então, ele vai começar na posição 3, 2, até na posição 0. Então, ele vai começar aqui na posição tamanho, eu acredito que sim, né? Tamanho menos 1. Ele vai pegar, se o tamanho é 4, então ele vai pegar na posição 3. O I vai ser, ele vai repetir isso aqui até o I ser maior, ainda continuar repetindo, nesse caso, até o I ser maior ou igual a 0. E o I ele vai decrementar. E eu imprimo exatamente cada uma das letras na posição I. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, fornecendo a palavra gato ao contrário. Se eu fornecer, por exemplo, a palavra algoritmo, ele imprime ao contrário, certo? Bom, então aqui eu tenho exatamente a estrutura, né, dessa quinta questão. Bom, e aí em sequência, na questão 6, ele pede para fazer um programa que lê uma palavra e imprime quantas vezes for o tamanho, o número de caracteres. Então, a gente já tem algo parecido com isso, né? Olha só, essas três questões são bem parecidas. Eu vou incluir também a biblioteca da string, vou pedir também para o usuário fornecer uma palavra, vou precisar também de calcular o tamanho dela, então algo assim. Então, eu vou primeiro ler a palavra e imprimir quantas vezes for o número de caracteres. Então, eu vou, obviamente, utilizar um laço também, mas aí, nesse caso, eu vou repetir, na verdade, a palavra por completo. Então, é uma string que você vai imprimir ela por completo, não posição por posição. Só que, nesse caso, o meu i vai ser a estrutura como a gente trabalha, né? Começando em 0, vai ser até menor do que tamanho. Então, por exemplo, se eu pedir aqui tamanho 4, então ele vai repetir exatamente 4 vezes, e ele vai incrementar em mais. Então, ele vai imprimir isso aqui cerca de 4 vezes, se for o gato, e assim por diante. Ou seja, de acordo com a quantidade de vezes, de caracteres que tem exatamente essa palavra. Por exemplo, gato, ele repetiu 4 vezes porque tem 4 letras. Se eu colocar a palavra algoritmo, por exemplo, ele vai repetir cerca de mais de 9 vezes, né, se você perceber aqui. Enfim, ele repetiu a quantidade de vezes que tem a palavra algoritmo, a quantidade de letras, nesse caso. Bom, essa aqui seria a sexta questão. Eles são bem parecidos, né? A gente só faz essa manipulação bem simples. Na sétima questão, eu peço para construir um programa que efetua a leitura de 4 notas e de 20 alunos, calcula a média de cada aluno e a média da turma. Então, também a gente vai usar o conceito de struct para fazer esse problema, né? Então, aqui, vou precisar fazer a estrutura da turma, tá? Então, struct
4 notas e 20 alunos. Então, vou colocar também como se fosse um boletim. Então, o boletim vai ter exatamente... Vou aproveitar a estrutura aqui dessa primeira questão do boletim. Ele tem exatamente o nome do aluno, ele pede o nome, as notas e também a média. Eu peguei a mesma estrutura que tem também da questão 1, só que nesse caso aqui, ele pede para calcular a média de da turma. Então, eu vou basicamente aproveitar a estrutura da questão 1 para a gente ganhar tempo, certo? Olha só. Aqui eu vou definir também o tamanho da turma. Aqui tem dizendo que era 20 alunos. Eu vou colocar 5 alunos, para não ficar... Não, 3, tá bom, 3 alunos. E aí, obviamente, depois, se funcionar por 3, vai funcionar com 30, né, com 20 alunos, como é solicitado aqui. Bom, e aí o que vai acontecer? Nós precisamos de algo parecido como a gente fez exatamente aqui nessa questão 1, só que nesse caso, deixa eu mostrar aqui como é que seria exatamente a estrutura através do programa principal primeiro. Então, olha só. Eu vou precisar, nessa questão, de fazer... Digite uma opção desejada. Lê as notas dos alunos, em seguida apresentar a média. Construa um programa que efetua a leitura de 4 notas, calcula a média de cada aluno e a média da turma. Então, apresentar a média do aluno. E aqui, seria basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício 1, só que aqui eu vou colocar, apresentar a média da turma. Certo? Então, vai ter algo assim. E o 0 para sair. Então, vou ter aqui leitura de notas, apresentar a média, e aqui vai ser o ranking de médias, não tem ranking de médias, eu vou colocar somente uma estrutura uma estrutura para a gente apresentar média da turma. Assim. E aí a gente vai chamar essas subrotinas aqui no programa principal, nesse caso, fora dela. Bom, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar da leitura notas, que é isso aqui. Então, vai ter uma estrutura como essa. Obviamente, está referindo a uma estrutura de diário, né? Então, vai ter exatamente isso aqui. Então, vamos ter exatamente o boletim, informando a nota do aluno, cada uma das notas, e a média vai ser atribuída a cada uma da estrutura da média aqui. Né? Então, já está lendo a nota, vou precisar de um administrador I aqui para percorrer a estrutura do boletim, dos diários, nesse caso. Bom, então eu já tenho aqui a leitura, eu já tenho aqui, só com essa leitura de notas, eu consigo resolver a leitura de notas, e para apresentar a média dos alunos, eu vou colocar também essa estrutura de apresentar a média, que vai vir exatamente aqui, que é o desempenho da turma, o desempenho individual de cada aluno, individual da turma, aí vai ser exatamente, vai apresentar o nome do aluno e a média dele, e o outro que seria apresentar a média da turma, aí eu vou fazer essa subrotina aqui, nesse caso. Agora, essa aqui seria a inércia da questão. Apresentar a média da turma. A gente não precisa ordenar as notas, mas somente mostrar o desempenho final. Então, desempenho da turma. Eu vou ter exatamente o nome do aluno. Na verdade, não precisa calcular o nome do aluno, mas sim calcular a média geral. Então, para isso, a gente precisa... fazer uma soma de nota dessas médias desses alunos. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo float, média, e aí essa média vai iniciar, vai ser soma, na verdade, soma e média das notas. Então, o que vai acontecer? Essa soma vai começar em 0, e o que vai acontecer? Eu vou somar somente as notas finais dos alunos, por exemplo, esse diário média. Então, por exemplo, a soma da primeira nota, que seria 0, do aluno, no caso, inicialmente 0, vai somar exatamente com o valor do diário na posição I da média. Então, vamos supor que a média do aluno seja 7, do aluno 1, aí vai somar essa 7 lá na média, na soma. Aí, depois, seguido com o aluno 2 e assim por diante. Então, está sendo sempre atualizada a variável soma aqui. No final das contas, a gente vai ter aqui, quando for, essa variável soma vai estar atualizada quando terminar a leitura das notas,
E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar a média, vai ser exatamente como sendo a soma dividido pela quantidade de alunos, que é exatamente esse tamanho aqui. E aí, uma vez que é fornecido isso, eu tenho um desempenho da turma, eu não preciso de uma estrutura for, apenas apresentar a mensagem na tela, fornecendo exatamente o desempenho deles. Nesse caso, a média geral, tratando exatamente dessa forma e trazendo exatamente essa média aqui, com 2 casas decimais. Bom, então é exatamente isso que vai acontecer nessa questão. Bom, é isso, né? Nesse caso, a gente resolveu todas as situações, né? Desse caso aqui. Bem simples essa questão também. A leitura das notas, então, como são 3 alunos, aluno A, então as notas aqui dele vai ser 7, 7, o aluno B, 8, 8, 8, e o aluno C, 9, 9, 9, 9. Se eu apresentar as médias dos alunos, ele vai trazer justamente a média da A, B, C, e em seguida o desempenho da turma. A média geral da turma é 8, porque se você pegar aqui, somar as 3 dividir por 3, vai dar exatamente a média 8. Bom, era exatamente isso que a questão 8, 7 solicitava. Você poderia aproveitar o código que fez na questão 1. Bom, e por fim, na questão 8, ele tem exatamente... Ele pede para construir um programa que leia essas seguintes informações, né? Tipo, nome, setor e salário e matrícula. Então, eu vou ter um struct aqui. Então, struct, nome, nesse caso do programa, da estrutura, vai ser... Deixa eu ver o que está dizendo. Pode ser empresa, né? Então, struct empresa. Eu vou... Não, acho que é funcionário, né? Struct funcionário. Porque eu tenho matrícula, nome, então é a estrutura de um funcionário. Então, eu vou ter a seguinte situação. A matrícula eu vou dar em chá, certo? Então, chá, matrícula, vou colocar 10 dígitos de uma matrícula, talvez seja justo. Chá para o nome da pessoa, com 30 caracteres. O setor, chá, setor, com 15, né? Talvez seja suficiente. E o salário, chá, não, aqui vai ser float, né? Float, salário, dessa forma. Bom, então tem a estrutura do funcionário aqui. Em sequência, você vai fazer exatamente o quê? Eu vou colocar também a estrutura, como a gente fez nas outras questões, como se fosse um menu, né? Por exemplo, de opções desejadas, para a gente segmentar o programa. Bom, então eu vou ter aqui basicamente o quê? Eu vou pedir para digitar, vou ter uma operação, eu vou pedir para digitar exatamente o quê? Ele quer executar quantas consultas o operador deseja informar, digita a matrícula, o setor e o salário. Então, primeiro eu preciso ter uma opção de cadastrar funcionário. Então, eu vou ter aqui, cadastrar, digite 1 para cadastrar funcionário. Vou também ter a opção de buscar funcionários por matrícula, né? Tipo, seria exatamente a busca. Buscar funcionário. E o programa encerra, né? Então, só tem essas duas opções, não tem outra. Só cadastro e busca, não tem nenhuma outra manipulação. Aqui, quantas vezes necessário, porque aí eu posso permitir com base no loop, né? Então, eu consigo buscar várias vezes. Bom, e aí tem a questão da forma de apresentação, isso aqui a gente coloca na estrutura. Se a matrícula digitada não existir, informar o usuário. Bom, todas essas restrições a gente vai fazer exatamente no decorrer da resolução. Bom, aqui, se eu digitar 1, ele vai cadastrar os funcionários, então vou colocar aqui cadastrar funcionário, que seria uma subrotina que a gente vai fazer também, e aqui seria o outro buscar funcionário. Buscar funcionário. E aí, se eu deixar o 0, ele sai mesmo, né? Então, são exatamente essas duas opções, cadastrar e buscar, e aí eu vou fazer essas duas subrotinas aqui em cima. Então, void cadastrar
funcionário, assim, e o outro void buscar funcionário. Bom, então tem exatamente essas mesmas estruturas. Bom, para cadastrar funcionário vai ser exatamente uma estrutura, como aqui a gente não definiu o tempo, no tamanho, né? Então, define tamanho dessa estrutura, aqui eu vou colocar, ele pede com 20, obviamente a gente não vai fazer com 20, só vai fazer com 3 no máximo. Se vai funcionar com 3, vai funcionar com 20. Então, vou cadastrar aqui através de um for, vou precisar também de um administrador aqui inteiro, e também vou precisar de criar uma lista de funcionários. Então, struct funcionário lista base no tamanho que a gente definiu. E aí a estrutura começa, né? Então, a gente vai começar meu i 0, esse meu i vai ser menor do que tamanho, e o i incrementa em mais. Em sequência, nós perguntamos na estrutura as seguintes informações, né, de cadastro. Então, o que precisa? Matrícula, nome, setor e salário. Então, precisa dessas 3 coisas. Então, eu vou colocar aqui, informe, matrícula, informe, nome, setor e salário. Informe, nome, setor e salário. Bom, aí eu vou salvar, captar essas informações via teclado, usando o scanf, tratando isso aqui para inteiro, não, para string, desculpa, e salvando isso aqui em lista, na posição i, ponto, nome da pessoa, né, no caso, a matrícula, né, nesse caso, ponto, matrícula. Eu vou aproveitar a estrutura, colocar aqui também o setor, então, ponto setor, ponto nome, e aqui o salário também vai ser necessário, então, tratar como float, e lista na posição i, ponto salário. Bom, então tem exatamente aqui o cadastro do funcionário. Ele pede para representar também. Eu vou criar uma subrotina, mas não está sendo solicitado agora, mas para tipo informar o usuário, né? Tipo informar, listar o funcionário. Porém, ele não pede para listar todos os funcionários, só pede para listar. Olha só, construa um programa que lê as informações e vai ler exatamente aqui, quando chamar essa subrotina. Deve ser permitido executar quantas consultas o operador desejar, em que ele digite a matrícula e é apresentado o setor e o salário. Então, eu só quero apenas, a partir da matrícula, apresentar o setor e o salário. Então, eu vou pesquisar aqui vou fazer a busca pela matrícula. Então, onde tem busca funcionário, eu coloquei como subrotina, mas eu acho que seria interessante colocar aqui com um retorno. Pode ser assim, né? Uma subrotina, mas eu posso pedir para fornecer para o usuário, por exemplo, a matrícula. Então, informe a matrícula que deseja buscar. Assim. Aí eu pego exatamente e trabalho com essa questão da busca, né? Por exemplo, vou usar um scanf aqui, %S, e eu chamo, por exemplo, salvo isso aqui em busca, que eu vou criar exatamente aqui, nesse caso. Seria exatamente uma chá busca, que tem exatamente tamanho da matrícula 10, nesse caso, né? Então, busca. Então, se eu buscar esse elemento, vai salvar em busca. E é o que a gente vai fazer. A gente vai consultar através dessa busca, no projeto C, e vai usar justamente a estrutura, aquela forma de procurar usando a busca sequencial, né? Então, a gente vai precisar aqui também criar uma variável chamada int_acha. Se esse acha for, ele vai começar inicialmente
Por exemplo, podemos começar ele como sendo exatamente uma busca que a gente não achou ainda, né? Nesse caso, ele pode iniciar em 0, né, por exemplo. Então, enquanto o acha for diferente de 0, ele vai continuar buscando. E, obviamente, como a gente vai precisar de um administrador aqui, então não seria um if, seria um while, né? Então, aqui seria enquanto esse acha for diferente de 0. E aí eu pergunto, por exemplo, no caso, eu acho diferente de 0 e também vou precisar ter um administrador também aqui, nesse caso, que seria contado de i. Né? Então, i começa também em 0. Quando i for menor do que tamanho, ele vai executando nesse caso. Então, enquanto a art for diferente de 0, ele vai buscar e, ao mesmo tempo, o i ser menor do que a contada, ou seja, menor do que o tamanho que nós temos da nossa lista de funcionários. Bom, o que vai acontecer? Se a gente vai usar, como a gente está trabalhando com string, a gente vai precisar fazer uma manipulação aqui da biblioteca, inclui a biblioteca da string, .h, e vai usar uma função chamada que é uma função que retorna 0 ou 1, que é essa função que é strcmp, exatamente essa, que ele compara duas coisas. Ele vai comparar exatamente a ficha, no caso lista, né, nesse caso lista, na posição i, ponto matrícula, com a busca que a gente denotou aqui. Então, nesse caso, se isso aqui for iguais, o que vai acontecer? Aí ele vai ter um retorno. Se o retorno aqui for igual a 0, significa dizer que a acha foi encontrada. Então, a gente achou. Então, a acha recebe 1. Caso contrário, o meu else aqui, ele vai dar exatamente o i incrementando mais. Então, significa dizer que o meu i começa em 0. Se ele não achou na posição i a matrícula igual a essa busca, ele vai incrementar esse meu i para o próximo elemento até achar. Quando esse meu i passar o tamanho, significa dizer que já percorreu toda a lista e não retornou nenhuma busca. Então, significa dizer que esse elemento, essa matrícula não existe. Então, o que vai acontecer? Depois que a gente verificou isso, a gente vai fazer assim, se acha for igual a 1, então significa dizer que existe a matrícula, caso contrário, não existe. Então, a mensagem que vai ser impressa é exatamente esse tratamento aqui que ele pede, se a matrícula desejada não existir, informa o usuário. Então, a gente coloca aqui exatamente a matrícula não existe. E aí, caso contrário, nesse caso, o primeiro if, quer dizer, o if aqui, né, nesse caso, ele vai retornar as informações que ele quer. Ele pede só o setor e o salário desse funcionário, não pede o nome, só o setor e salário. Então, com base na matrícula, eu exibo para o usuário uma mensagem tipo somente do setor e o salário. Então, setor é por cento S, salário por cento 2F. Dessa forma. Aí eu retorno quem? Em ficha. Obviamente, se ele achou, eu acho que nesse caso, por exemplo, se ele achou pela primeira vez, ele já acaba a busca e ele está percorrendo na posição i. Então, o i ele fica armazenado lá na memória. Então, por exemplo, se ele está na posição 2, ele achou, então ele para, e aí ele retorna através do meu i, como i é igual a 2, então ele traz exatamente aqui as posições que a gente quer, que é lista, na posição i, ponto, setor, e lista na posição i, ponto, salário. Aí retorna a informação que ele solicitou. Pronto, então, ele vai me dar exatamente essas informações.
Bom, então é isso, né? Então a gente vai executar aqui para a gente ver se está toda a lógica correta. Então, cadastrar o funcionário. Eu vou formar a matrícula aqui. 10, 10, 10, 10, com cerca de... São quantos? 10, né? 10 dígitos. Então, tem aqui 8. Então, nomear o setor. Vou colocar setor A. E o salário de 2.000. Vou formar outra matrícula, tipo 10, 10, 10, 10, 12. Vou formar o nome dele, que é o nome B. Setor B. E o salário dele, 2.500. Informar mais uma matrícula, 10, 10, 10, 10, 14. Vou informar novamente outro nome, nome B, nome C. Setor C. E o salário de 2.800. Bom, já cadastrei todos os funcionários, agora vou buscar funcionários. Ele pede para informar a matrícula que deseja buscar, eu vou colocar uma matrícula que não existe, então 10, 10, 10, 10, 0, 0. Diz que a matrícula não existe, aí novamente buscar o funcionário, 10, 10, 10, 10, 10. Deixa eu ver aqui, são quantas... Novamente aqui, buscar funcionário. Ele não está como se a matrícula não existisse. Bom, eu acho que acho que talvez aqui seja a busca. Por exemplo, se nesse caso a gente consegue digitar a matrícula do funcionário, essa matrícula é salva através no caso a gente pede para informar a matrícula aqui, né? A gente trabalhou com string. Então, eu tenho exatamente essa matrícula salva. Se essa função aqui for igual a 0, o retorno dela, aí eu digo que acha igual a 1. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Deixa eu trabalhar só apenas com um elemento. Só para a gente ter noção aqui se está correto. Então, eu vou cadastrar um funcionário apenas. Vou colocar uma matrícula simples com 4 dígitos. A, setor B, salário de 2.000. Se eu quiser agora digitar a busca do funcionário, com essa busca aqui, 10, 10, diz que a matrícula não existe. Então, significa dizer que aqui o retorno, se ele dizer que é igual a 1, se achou, a gente coloca acha. Vou ver se é realmente esse aqui mesmo. Só para fazer esse teste. Cadastrar funcionário, nome A, setor B, 2.000, e eu vou deixar também a matrícula, conforme está designado aí. Diz que a matrícula não existe. Então, eu acho que o problema em si está nessa questão da matrícula, né? Então, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu coloquei a... Eu sei que eu trabalhei com subrrotinas aqui, nesse caso está funcionando bem direitinho, mas o que acontece nesse caso, o programa não está rodando direito. O que aconteceu aqui? Se meu i for menor do que o tamanho, e ao mesmo tempo achou foi igual a 0, aqui a gente é o igual, na verdade. Enquanto achar foi igual a 0, ele fica na estrutura. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Cadastrar funcionário, matrícula, A, setor B, e o salário de 2.000. Então, se eu quiser buscar um funcionário, através dessa matrícula 10, 10, diz que a matrícula não existe. Era ainda, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom, se a gente tem exatamente i menor do que tamanho, e o acho foi igual a 0, ele vai
ficar buscando. Então, se o acha for exatamente igual a 1, ele para de rodar, e aí, nesse caso, ele, por exemplo, 1 não é igual a 0, ele para de rodar. Então, se isso aqui for igual a 0, na busca, ele que acha igual a 1, caso contrário, ele incrementa. Deixa eu ver novamente. Cadastrar o funcionário, então, a matrícula 1010, formar o nome do aluno, da pessoa A, setor B, salário 2.000, e agora, novamente, vou buscar o funcionário. Então, a busca seria através da matrícula 1010, agora deu certo. Então, exatamente setor B, salário. Então, se eu fosse testar aqui com mais funcionários, para a gente fazer aqui com mais, por exemplo, com 3. Então, o problema que estava justamente aonde? Na verdade, era o acha, que teria que ser igual a 0, e a busca, aqui, no caso, a função tem que ser igual a 0, porque essa função, quando o retorno é igual a 0, significa dizer que realmente são iguais. Aí a gente o acha igual a 1, quando o acha é igual a 1, ele para de rodar por conta da estrutura do loop, e em seguida, como o acha igual a 1, ele apresenta exatamente o setor e o salário daquela matrícula. Então, vou cadastrar novamente funcionários, então a matrícula 10, 10, 10, 10, o nome A, setor A, salário 2.000. Outra matrícula 10, 10, 10, 10, 12, B, setor B e 2.500. Depois 10, 10, 10, 10, 14, nome C, setor C, 2.800. Bom, e agora eu vou colocar a busca de funcionários. Vou digitar uma matrícula que exista, na verdade, olha só, 10, 10, 10, 10, 10, 14. A matrícula não existe, foi exatamente essa que eu coloquei. Diz que a matrícula não existe. Funcionava, era ainda. Deixa eu ver aqui. 10, 10, 10, 10, 12. Novamente diz que não existe. Enfim, deveria funcionar isso aqui, olha só, porque a lógica toda está correta. Não tem. O acha realmente foi igual a 0. A gente colocou um exemplo, né, bem simples, retornou esses elementos na busca, né? Então, bom. Deixa eu ver aqui mais uma vez, aqui a função. Se esse strcmp da lista na posição ponto matrícula for igual a busca, esse aqui foi igual a 0, ele vai dizer que acha igual a 1, caso contrário, eu incremento. Obviamente, o acha é igual a 0 inicialmente, o i também é igual a 0, ele pede para informar a matrícula, essa matrícula salva através da string busca, e aí, depois que termina de usar o while, dentro ainda da própria busca funcionário, a gente coloca se o acha for igual a 1, ele retorna, caso contrário, a matrícula não existe. Bom, não era para dar erro aqui. Tudo certo. Novamente, mais um teste. Eu vou colocar aqui uma matrícula menor. Então, peraí, deixa eu cadastrar aqui funcionário, colocar apenas uma matrícula simples assim. A, o setor A, e o salário 2.000. Vou deixar outra matrícula como 10, 12. O nome do funcionário é o B, setor B. E aí o salário dele é 2.500. Outra matrícula, 10, 14, setor C. E o salário, 1.800. O setor eu coloquei 1.800, mas tudo bem. Enfim, eu vou agora buscar o funcionário, a matrícula 10, 12. Deu certo. Eu acho que talvez por conta da quantidade de elementos que tinha na matrícula anteriormente. Aí deu aquele problema.
talvez ele tenha um limite nessa função da busca na matrícula, né? Então, tipo, na função, essa função aqui de OST, depois eu mostro, só mostrar aqui outro exemplo de consulta, 10, 10, ele está realmente funcionando, né? Olha só, 2 seria 10, 14, ele mudou um salário errado aqui, mas é porque eu tenho cadastrado incorreto, né? Então, está outra busca de uma matrícula que não existe, 10, 15. A matrícula não existe, então está funcionando. O problema em si é porque eu acho que tem alguma limitação nessa função aqui de quantos caracteres que eu posso comparar. Não sei se é isso, mas quando a gente colocou com 10, né, então ele tem exatamente um limite de 10 caracteres, então provavelmente seja algo relacionado a isso. Bom, então a gente conseguiu resolver essa última questão e a gente fica por aqui para esse momento, depois aguardo vocês em outro momento. Eu espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Até a próxima.